Fala galera, bom dia, tudo bem? Márcio Branco, 30 de novembro, última aula do ano, grande vestibular da UERJ. Vamos trabalhar as questões específicas. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu lembrar para vocês, meus alunos, de uma coisa. Nós já estamos preparados para a prova de domingo. Nós já sabemos o que a gente tem que fazer. O que eu decidi, em busca de uma preparação final, fazer hoje então? Eu preparei questões que não são da UERJ, porque a gente já pegou as questões da UERJ todas, já trabalhamos durante essas 3 últimas semanas. Então, eu peguei questões de temas muito importantes e questões difíceis. Então, o que acontece? Via de regra, a gente vai trabalhar hoje questões que você vai falar, porra, se caísse eu ia me ferrar. Não se preocupe, essas questões são difíceis, tá certo? Nosso objetivo qual é? Treinar exatamente o modelo de questão que vai cair amanhã. Nessa 1h20, você fica pensando o tempo todo, se concentra e não voa de jeito nenhum, hein, porra? De jeito nenhum. Olha só, outra parada. Não adianta eu ficar escrevendo a esmo. A prova da UERJ, ela mistura 2 comandos por questão. Se ela mistura 2 comandos por questão, é necessário que eu envolva o comando amanhã, e envolva a porra do comando para quê? Para que eu internalize o que eu tenho que escrever. Se há 2 comandos, via de regra, no mínimo, eu vou escrever 2 frases. A primeira frase mata o primeiro comando, a segunda frase mata o segundo comando. Fechou? Outra parada importante. Pula a porra do texto. Pula o texto. Lê a questão. Descobre o que a questão quer. Sabendo o que a questão quer, aí você vai ler o texto. Você vai ler o texto de forma ativa. Você vai ler o texto buscando a resposta. Tá certo? A prova é longa, mas o tempo dá de sobra. Todo mundo que é experiente no vestibular da UERJ sabe. Eu consigo fazer a prova com relativa tranquilidade, eu consigo relê-la e eu consigo, assim, dirimir os meus possíveis erros. Tá certo? A gente vai fazer hoje 5 questões, porque mais do que fazer questão, eu quero revisar certos temas. Fechou? Vamos para a primeira questão, galera? Olha só. Muitos historiadores pretendem ver o século XVI como Idade Média tardia, e não como inauguração da modernidade. Mencione 2 aspectos do século XVI que possam, de fato, ser associados à ideia de continuidade da Idade Média. E explique como certos aspectos que se desenvolveram no século XVI, por outro lado, podem ser considerados como criadores de uma nova era. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, mencionar 2 aspectos de continuidade da Idade Moderna frente à Idade Média. E depois eu preciso explicar porque, de fato, a Idade Moderna é uma ruptura. Tá certo? Então, o que acontece? Vamos para a primeira parte da questão. Vou ler de novo. Mencione 2 aspectos do século XVI que possam, de fato, ser associados à ideia de continuidade da Idade Média. Gente, estudamos a porra do ano todo. Sabemos Idade Média. A Idade Média, ela se constitui em quê? Numa sociedade nobiliárquica, dividida em estamentos, concordam? Aonde a Igreja Católica tem um poder político muito forte, também concorda? Aonde a população é majoritariamente urbana ou rural? Exato, rural. A sociedade é majoritariamente letrada ou analfabeta? Analfabeta. Todos concordamos? Então aí, mencione 2 aspectos do século XVI que possam, de fato, ser associados à ideia de continuidade da Idade Média. Eu posso colocar os 2 aspectos que marcam o continuismo da Idade Média no 16 são 2 pontos. Notaram que eu não falei aleatoriamente? Olha o que eu quero. Eu quero que nós coloquemos de forma clara os 2 fatores que marcam a continuidade da Idade Média são 2 pontos, aí eu boto sociedade agrária, força política da Igreja Católica, sociedade estamental, privilégios da nobreza e do clero. Isso tudo serve como resposta. Agora, olha só, quando que a tua prova vai ser corrigida?
a sua prova vai ser corrigida em dezembro. Não é isso? O corretor que vai corrigir a sua prova em dezembro, ele quer trabalhar em dezembro? Via de regra, não. Ele quer ganhar o salário em dezembro. Então, ele pode corrigir a tua prova com velocidade, ele pode corrigir a tua prova com desdém. Se você fizer uma resposta sem uma boa estruturação, você corre o risco do teu corretor ler a tua resposta errada. Então, você vai perder ponto. Então, é necessário que você se atenha à escrita. E eu estou fazendo frases que não são necessariamente bonitas, mas elas são diretas. E é isso que eu espero de vocês, tá bom? Vou para a segunda parte da questão. Explique como certos aspectos que se desenvolveram no século XVI, por outro lado, podem ser considerados, de fato, como criadores de uma nova era. O que eu quero colocar aqui? Primeiro ponto. Esse aqui. Gente, a centralização política é uma ruptura frente à Idade Média. Correto? Como era a estrutura política, tanto na Baixa quanto na Alta Idade Média? Era uma estrutura política fragmentada em feudos, onde o suzerano não tinha o poder de fato, apesar de tê-lo teoricamente. O Estado moderno marca o quê? A ascensão da teoria absolutista, a ascensão do projeto absolutista, onde o Estado monárquico centraliza o poder, fragilizando os poderes locais. Isso é uma ruptura. A segunda ruptura que eu gostaria de falar decorre da primeira também. E repara o seguinte, o rei é forte por quê? Porque ele tem a televisão para convencer os cidadãos? Ele é forte porque ele tem o rádio para convencer os cidadãos? Ele é forte porque ele usa a comunicação de massa para dominar a população? Não, o rei é forte porque ele tem um corpo burocrático extremamente grande, produzindo e difundindo leis, e principalmente porque ele tem um exército e uma marinha fortes. Esse exército e a marinha fortes servem para quê? Para submeter tanto a nobreza que porventura não quisesse ser rei forte, quanto principalmente o terceiro estado que reagia ao poder monárquico. Então, uma outra ruptura que é relativamente fácil para quem estudou e que serve como resposta para essa questão é o fortalecimento de um exército nacional unificado contra os antigos exércitos feudais fragmentados. Beleza? Mas cuidado, eu ainda não matei a questão. Por que eu não matei a questão? Porque o comando é explique. Então eu tenho que ir devagar. Como é que eu vou devagar? Presta atenção no meu modelo. Presta atenção no meu modelo. A centralização política do Estado moderno é uma ruptura frente à Idade Média, na medida em que, neste período, a Idade Média, o poder se encontrava fragmentado na mão dos senhores feudais. E hoje, na Idade Moderna, ele se encontrava na mão de um rei centralizado. Ponto e vírgula. O segundo fator da ruptura pode ser o Exército Nacional, que se contrapõe ao Exército Feudal, caracterizado pela fragmentação de projetos, pelo regionalismo, enquanto que o Exército Monárquico tem um projeto nacional. Fechamos? Ficou clara a parada? Tá? Outra questão que pode cair sobre o século XVI é a reforma religiosa. Caindo reforma religiosa, gente, o que pode cair? Pode cair que o Lutero foi o grande mentor da primeira ruptura do cristianismo europeu. Beleza, vamos lá. Mas, Márcio, por que houve a reforma religiosa? A gente nunca pode esquecer do óbvio. O óbvio só é óbvio depois de dito. Então, por que houve a reforma? Porque a igreja errava. Se a igreja não tivesse erros inerentes à sua organização, não haveria espaço para a reforma religiosa. Mas, Márcio, então tá bom. Quais eram os erros apontados pelos protestantes? Primeiro, simonia. Gente, o que é simonia? Simonia é venda do sagrado. Há três chances de venda do sagrado.
Eu vendo relíquias, ou seja, pedaços da cruz de Cristo, o dedo de Nossa Senhora. Quando a pessoa morria com uma relíquia junto ao corpo, ela acreditava que iria para o céu. Então, a venda de relíquias é a simonia. Outra simonia é a venda de cargos religiosos. O que acontece? Quando você é bispo, você não só não paga imposto, como você arrecada imposto. Então, o cargo de bispo era almejado por muitos. E alguns cardeais, alguns papas faziam o quê? Vendiam os cargos eclesiásticos. Você pagava para tê-los. Então, você não era necessariamente você não tinha esse cargo por mérito, mas sim porque você comprava. E isso denegria a imagem da igreja. E a terceira forma de simonia é a que todo mundo lembra desde a 5ª série. É a venda do perdão, a indulgência. Correto? Então, a simonia ajuda a entender a reforma religiosa. Além da simonia, há outros fatores. Por exemplo, não havia o seminário. Se não havia o seminário, gente, não havia escola para padre. Se não havia escola para padre, o número de padres despreparados na Igreja Católica era alto ou baixo na Idade Moderna? Alto, exatamente. Se o número de padres despreparados era alto, a insatisfação dos fiéis era grande ou pequena? Exato, grande. E o Lutero era monge. O Lutero, ele vivia para os estudos da teologia. E para ele, esses erros do clero eram ainda mais agressivos. Então, o Lutero insurgiu contra a Igreja Católica. Tá? Por que a Igreja Católica sofreu reforma? Não foi só porque ela errava. E agora a gente vai entrar num ponto que é um pouco mais difícil, então não voa. A Igreja Católica sofreu o revés do protestantismo porque os reis queriam a reforma religiosa. Márcio, por que os reis queriam a reforma religiosa? Simples. O Papa é forte ou fraco? Se o Papa é forte, o rei necessariamente ganha ou perde espaço? Exato, ele perde espaço. Então, quando eu penso na reforma religiosa, eu penso na fragilização política do Papa. A fragilização política do Papa ajuda aos reis. Mas, Márcio, e se o rei for católico? Te sacaneei, se o rei for católico, ele vai ser contra a reforma. Não, mané. O rei católico também quer a reforma. Alguém aí lembra por que o rei católico quer a reforma? Ninguém? Simples. Rei católico. Agora que na Europa há muitos protestantes, o Papa agora precisa mais ou menos de você. Exato, mais. Se o Papa precisa de você, rei católico, a reforma acabou te favorecendo. Sabe por quê? Porque agora, rei católico, no teu país, você tem mais ou menos poder sobre o clero. Sobre o clero católico. Mais. Sabe por que mais? Porque o Papa, como ele precisa de você para frear o avanço do protestantismo, ele vai te fortalecer e ele não vai te inibir. Então, os próprios reis católicos ganharam com a reforma religiosa. Por quê? Vou te dar só um exemplo. O padroado. Tu lembras do padroado? O que é padroado, gente? Padroado é quando o rei se torna chefe da Igreja Católica em seu país. O Papa, a priori, gostaria que os reis se tornassem chefes, com autonomia, nos seus países? Não. Por que o Papa, então, distribuiu padroado por aí no século XVI? Porque o rei católico, agora, precisa ser fortalecido pelo papado. Porque esse rei católico é um veículo de freio ao protestantismo. Então, é muito fácil para você hoje saber por que o Henrique VIII queria a reforma. O que poderia te complicar amanhã é por que um rei católico acabou fortalecido pela reforma religiosa. Matamos essa questão? Beleza. Outra parada que pode cair, preste atenção, outra parada que pode cair é expansão marítima. Mas eu não quero falar contigo sobre aquela navegar para o Atlântico rumo às especiarias. Se você não souber isso, praticamente em dezembro, tu está de sacanagem comigo. Todo mundo sabe isso. O que pode cair é outra parada. É a expansão marítima
portuguesa na primeira metade do século XV. Tu lembras, Tcheloló, Jardim 3, lá quando tu era pirralho, a conquista de Ceuta? Portugal chegou a Ceuta em 1415. Os turcos tomaram Constantinopla em 1453. Vou falar devagar, porque eu quero que você pense comigo. Tu lembras que foi a tomada de Constantinopla em 1453 que freou o comércio de Gênova e Veneza com o Oriente? Tu lembras que foi isso que acelerou a Rota Atlântica? Beleza, todo mundo sabe isso também. A pergunta é, por que cacete Portugal foi para a África em 1415, antes, portanto, da queda de Constantinopla? Ponto de interrogação. Te explico. Portugal não foi o primeiro país a se unificar? Beleza. Revolução de Avis, lembraram? Lembraram, ótimo. Portugal é um país pequeno, de solo pedregoso, de população pequena. Moral da história? A força econômica de Portugal era ínfima. Se a força endógena de Portugal é ínfima, por que endógena? O endógeno aí eu estou falando densidade demográfica baixa, solo ruim e extensão territorial pequena. A monarquia de Avis pensou, a África está ali. Na África tem ouro, na África tem marfim, na África tem noz moscada, na África tem uma série de especiarias como pimenta que serão caras na Europa. Entendeu até aí? Beleza. Monarquia portuguesa. Quando você chega no norte da África, você encontra qual população? A islâmica, lembraram? Então a Igreja Católica é favorável ou contrária à expansão marítima portuguesa? Favorável. Favorável porque eu vou frear o islamismo no norte da África. Então o rei português já ganha o apoio da Igreja Católica. Além disso, você lembra da nobreza portuguesa? Você lembra que a nobreza portuguesa queria enriquecer porque Portugal é fraco? Então a nobreza portuguesa queria ou não queria estar presente na grande expansão portuguesa do século XV? Queria porque ela teria acesso a terras, ela teria acesso a prestígio. Então o rei, quando patrocina a expansão no XV, além de ganhar o apoio da Igreja Católica e do Papa, ele ganha o apoio da nobreza. E por fim, o mais óbvio, a burguesia portuguesa, a burguesia lisboeta, estava a fim de financiar a expansão para a África? Óbvio. Óbvio, porque ela vai ter acesso a produtos caros na Europa. Então, gente, por que Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações? A resposta é, vou falar de novo, calma aí, você se confundiu. Márcio, a questão era sobre o século XVI. Por que você voltou para o século XV? Pelo seguinte, caindo o século XVI, expansão marítima, espero eu, você acerte. Caindo um texto de expansão marítima no 16, fazendo uma pergunta sobre o século XV, aí vai complicar. E aí qual é a resposta? O interesse português na expansão é a África. O interesse português na expansão é o produto africano. Que produtos são esses, Márcio, que eu posso citar na prova amanhã? Ouro, marfim, noz moscada e pimenta. É isso que Portugal quer. Por que o rei gastou tanto dinheiro fazendo isso? Porque o rei queria ser absoluto. E para ele ser absoluto, ele precisava do apoio da Igreja Católica, da nobreza e da burguesia. E os três grupos estavam favoráveis à expansão marítima. Beleza? Caindo uma outra parada amanhã, também pode complicar. Como é que foi a relação dos portugueses com a África, Márcio? Você não falou em escravidão. Óbvio que eu não falei em escravidão. Eu não estou falando de escravidão porque eu estava no século XV. Em 1500 e século XVI, em 1600 e século XVII, quando Portugal estiver implantando a plantation no Brasil, o que vai acontecer? A necessidade de mão de obra vai crescer, correto ou não? E aí, o valor da mercadoria escravo na África ganha relevância. O escravo não era relevante no século XV. Ele vai ser relevante a partir da colonização da América portuguesa no século XVI e no século XVII. Tá limpo, gente?
Ficou tudo claro? Vou para a questão 2, hein? Vamos embora. Pulei o texto, vou ler a questão. Apresente o problema ao qual se refere a carta do Senado de São João del Rei. São João del Rei, porra, eu acho que todo mundo vai lembrar, é uma cidade mineradora. Correto? Beleza. E explique sua relevância para a região de Minas Gerais. Está aqui. Agora eu vou para o texto. O que eu tenho que descobrir no texto? O problema ao qual a carta do Senado se refere. Vamos lá. Texto. Ninguém duvida que chegaremos àquela última infelicidade que receamos. Se Vossa Majestade não se dignar de fazer às câmaras destas minas a graça de que possam despender tudo o que for preciso de porção certa e anual aos capitães do mato, dica, capitão do mato, para continuarem a desinfestar as estradas desses capitais inimigos, capitais inimigos. Então, galerinha, volta para mim, porra. Isso. Quem é que vai resolver o problema? O capitão do mato. Se o capitão do mato vai resolver o problema, qual é o problema? Qual é o problema, porra? O que o capitão do mato faz? Exato. Ele captura negro fujão. Ele captura escravo que foge. E deixa eu falar uma coisa imbecil para quem é de humanas, vou falar uma coisa imbecil para quem almeja passar para a UERJ. Todo escravo é um ser humano. E a escravidão é desumana. Se a escravidão é desumana e você é humano, escravo, quando que você aceita a escravidão? Nunca. Se você nunca aceita a escravidão, escravo, quando que você foge? Sempre que dá. Quando você se rebela? Sempre que dá. Quando que você tenta qualquer porra? Sempre que dá. Então não esqueçam, a escravidão é tensa. A escravidão não é filme de novela das 6, onde tem um escravo bundão que fica subserviente ao seu senhor. Não é. A escravidão é tensa. Se a escravidão é tensa, porra, quando vai ter fuga? Sempre. Sempre. Deixa eu falar uma parada para vocês que não tem nada a ver com a prova de amanhã, mas é maneira. Vou mudar de assunto. Eu pesquisei muitos anos criança de rua. Eu trabalhava com teoria e prática jurídica no tratamento da criança delinquente, no centro de estudos lá da USP. E o maneiro de trabalhar com criança de rua, gente, foi que eu percebi que toda criança de rua é invencível. Porque um moleque nasce, porra, numa miséria extrema, com um índice de higiene negativo, sujeito a todos os micro e macro-organismos, e mesmo assim ele sobrevive e cresce. Porra, então uma criança de rua, ela é extremamente forte organicamente. Não vai comer uma comidinha passada. O arroz passou. Se ela comer um arroz passado, você acha que ela vai ter uma diarreia como você tem? Porra nenhuma. Ela vai comer o arroz e vai lamber os beiços. Por que eu estou falando isso? Se a criança de rua hoje tem uma capacidade imunológica enorme, imagina um escravo que sobreviveu ao aprisionamento na África, sobreviveu à viagem no Atlântico, nos Tumbeiros, chegou na tua senzala, apanha pra cacete, come mal. O teu escravo é forte ou fraco? Forte, exatamente. Se o teu escravo é forte, a chance que ele tem de se rebelar aumentou ou diminuiu? Aumentou. Olha para a tua senzala, o número de mulheres é alto ou baixo? Baixo. Então o número de homens na senzala é alto, esses homens são fortes, eles têm ou não têm o que perder? Escravo, você tem ou não tem o que perder? Tua vida vale muito? A tua vida na senzala vale muito? Não? Então quando que você bota a tua vida em risco em busca da liberdade? Sempre. Exatamente. Então é por isso, gente, que tem a neurose em São João del Rei. O que eu estou pedindo a Vossa Majestade? Que arregue uma grana anual para que nós paguemos aos capitães do mato. Eu quero ter capitão do mato a rodo em Minas, para que não tenha escravo fujão. Isso é a minha utopia. Mas eu só não entendi uma porra. Mas por que em Minas o problema é maior? Eu estou gravando hoje na Cinelândia, certo?
A Cinelândia é o centro do Rio de Janeiro, beleza? A densidade demográfica no centro do Rio de Janeiro, desde 1800 e início do século XVIII, 18 não, vou botar, final do 18, 1763, lembra quando a corte foi transferida de Salvador para cá? Em 1763, a cidade do Rio de Janeiro não começou a crescer absurdamente? Se a densidade demográfica numa área é enorme, policial, você consegue policiá-la bem? Não. Sabe por que não? Vou dar um exemplo claro. Eu estou aqui gravando com meu amigo. Nós dois somos não brancos, eu e ele. Se nós dois somos não brancos e eu estou no século XIX, qual de nós dois pode ser escravo? Os dois. Se passa um policial achando que eu sou suspeito, mas do meu lado passam outros 500 transeuntes que também são suspeitos, ele tem 501 suspeitos transitando entre ele. Policial, você consegue revistar 500 pessoas? Não. Então vou falar devagar para você entender. A densidade demográfica nas grandes cidades inibe o poder de polícia das elites, porque a densidade demográfica criou a multidão. E a multidão é mais forte ou mais fraca do que o indivíduo? Exato, mais